Hoje nós vamos falar sobre como criar valor para os seus produtos, para os seus serviços, para a sua empresa, contando boas histórias. A gente ouve, né? O sujeito fala, conta muita história, muito blá blá blá. Eu ouço muito isso. Quando a gente fala de contar histórias, né? Que os americanos chamam de storytelling, a arte, a técnica de contar boas histórias, a gente está falando de histórias de verdade, histórias que conectam, histórias que você viveu como empreendedor, histórias que dos desafios que você enfrentou na sua jornada empreendedora, as histórias por trás dos produtos que você vende. Ontem, por exemplo, eu fui apresentado para um café chamado Bioma Café. Eu estava no evento do Marcos Marques e um empreendedor mineiro me apresentou o Bioma Café. Uma embalagem bonita, um nome interessante, Bioma Café. Mas aí quando ele começou a me contar a história por trás do Bioma Café, a localidade, o terroir, é uma região do Cerrado Mineiro que tem algumas características de solo, de clima, que tornam aquele café único. Quando ele contou para mim da maneira como ele é colhido, né, da maneira como ele é beneficiado, tal, a minha percepção de valor em relação a esse café, que eu estou falando, o Bioma Café, aumentou drasticamente. Ele até me deu o café, né, me presenteou com o café, mas eu pagaria muito mais pelo café do que simplesmente se eu tivesse visto apenas uma embalagem bonita. Eu queria falar sobre isso hoje. Eu vejo que o brasileiro desperdiça muitas oportunidades. O brasileiro é comunicativo, o brasileiro gosta de contar histórias, gosta de falar, né, mas desperdiça a oportunidade, né, de contar histórias que criam valor, que agregam valor, né? Antes de mais nada, é fundamental entender qual é o seu cliente. Como é que você vai se conectar ao seu cliente? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo meu que adora pescar. Inclusive ele sai para umas pescarias em alto mar e tal. Evidentemente, se tem uma empresa que conta histórias sobre pesca, vai se conectar com ele. Se eu gosto de carros e eu vejo uma marca contando histórias sobre carros, naturalmente eu vou me identificar com essa empresa. Ou seja, quando a gente conta histórias a respeito das nossas paixões, portanto, é fundamental a gente identificar qual é a causa que move a sua empresa, qual é a paixão que move a sua empresa e que vai te conectar com os clientes que também são apaixonados por essa mesma coisa. A gente fala de inbound marketing, né? Você gerar conteúdos, mas se você gera conteúdos através de histórias, por exemplo, se eu tenho, no caso de uma farmácia de manipulação, quantas histórias, né, de superação ou de desafios, eu tô fazendo um tratamento para melhorar meu cabelo, para melhorar minha pele, para melhorar alguma disfunção, né? Quantos, de repente, histórias de superação, de desafios, de melhorias que essa farmácia de manipulação já presenciou, já protagonizou, enfim, e tudo isso pode muito bem, né, ser capitalizado por essa farmácia de manipulação. Mas como que eu conto a minha história? As boas histórias são aquelas que mostram uma dor, que a gente chama que é a jornada do herói clássica. Jornada do herói clássica. Tem uma pessoa que tem uma dor própria, ou uma dor de uma pessoa que ele ama própria, né, ou uma dor do mundo. E essa pessoa, ela vai em busca de curar essa dor. De curar essa dor do mundo, de curar essa dor do outro, ou dessa própria dor, né? E essa busca por essa solução vai chegar num determinado momento que ele vai ter um achado, ele vai encontrar a solução para essa dor. E a maneira como ele vai encontrar a busca por essa solução, que é o que a gente chama de jornada do herói. E você pode fazer muito bem isso. Os filmes, por exemplo, todas as histórias da Disney se utilizam dessa jornada que é a jornada do herói. Pode perceber, sempre existe um mocinho, sempre existe um herói, né? Sempre existe um vilão. Esse herói vai em busca de uma solução para resolver a dor de alguém, para resolver, por exemplo, a dor da Branca de Neve, da Bela Adormecida, da Bela e a Fera. Todos os enredos da Disney são baseados na jornada do herói. E você pode aplicar isso no seu negócio. Você tinha uma dor, né, que te motivou a iniciar uma jornada empreendedora para resolver essa dor de pessoas ou a sua própria dor. Eu vejo vários empreendedores que começaram uma jornada de empreendedorismo para resolver a dor de alguém próximo ou dela mesma. Eu não encontrava aqui na minha cidade uma empresa que vendia esse tipo de equipamento. E eu vi que
Pô, muita gente precisava andar muito para buscar essa solução. Eu resolvi trazer essa solução para cá. Então, o exercício que eu faço para vocês, primeiro, façam uma redação mesmo de 3 parágrafos contando a história das dores que a sua empresa cura, resolve. Conta esse parágrafo, fala um pouco dos desafios que você enfrentou durante essa sua jornada e por que você resolve essa dor como nenhum outro. Quais são os diferenciais que tornam a sua empresa única? Mas não vamos falar muito de razão, vamos falar mais de emoção. Vamos falar das emoções, das sensações que as pessoas, quando você resolve o problema delas, a sua empresa resolve o problema delas, qual é a sensação que fica nessas pessoas? O que essas pessoas sentem? Quando a gente constrói isso, é libertador. Daí, evidentemente, você tem aí uma redação inicial. Daí você pode entregar isso para um cliente seu. Você pode entregar isso para a sua agência de propaganda ou para alguém especializado que vai transformar isso, essa história, em uma série de meios. Você pode utilizar essa história para um vídeo, usar essa história para treinar a sua equipe. Por exemplo, a gente já treinou equipes de uma rede de restaurantes para contar história sobre cada prato. Cada prato do cardápio tem uma história por trás. Só que a gente capricha naqueles pratos que são os pratos principais da casa, ou aqueles pratos que a gente sabe o cliente vai gostar mais, que são pratos que evidentemente deixam uma margem de lucro para o estabelecimento maior. Então, a gente treina os garçons para serem verdadeiros storytellers, contadores de histórias sobre os pratos, né? É tão desagradável quando a gente chega num restaurante, pede uma informação sobre um prato e o garçom, nossa, deixa eu ver aqui, eu não sei direito, ou ele faz aquela explicação rasa, não te dá segurança. Agora, quando ele conta uma história por trás, isso dá segurança para você continuar o pedido, para fazer o pedido, enfim. Então, é fundamental a gente entender esse processo. As pessoas me perguntam, Manuel, mas como eu aplico daí o storytelling? Bom, o storytelling você pode aplicar, se você for uma padaria, você pode aplicar no saquinho de pão, né? Uma pizzaria você pode começar a aplicar na caixa da pizza. Você pode aplicar nas suas embalagens. Você pode contar as histórias através das suas embalagens. Você pode contar histórias através da sua vitrine. Você pode contar histórias através da comunicação visual da sua loja, através do feed do seu Instagram. Treinar a sua equipe, os seus telefonistas, as pessoas que vão atender, né, os seus clientes pelo WhatsApp, a contar rapidamente histórias pelo WhatsApp. De repente, a história pode ser uma frase que compõe, né, essa história. Você tem a história principal e você tem derivações dessa história. Você tem, em lugares, essa história está mais curtinha, tem lugares que essa história vai estar mais longa. O importante é criar valor através de histórias de verdade. Evidentemente, eu vejo que tem algumas empresas aí que forçam um pouco a barra, exageram um pouco e contam histórias aí um pouco exageradas. Eu diria até que sem um compromisso com a verdade. A mentira tem perna curta, né? Então, enfim, daí não vai funcionar. Então é importante que seja verdadeiro, que você se conecte com o seu cliente através dessas histórias. Então, gente, o poder das histórias. Guardem uma frase, que é uma frase não só que eu acredito, mas eu tenho certeza porque eu vejo isso, eu constato isso. As empresas, os profissionais mais poderosos do mundo, são aqueles capazes de contar boas histórias. Histórias com HI, histórias verdadeiras para o mercado, para os seus clientes. Enfim, pode perceber. Eu dei um exemplo ontem, né? Estava falando para uma plateia de quase 200 pessoas, falando sobre storytelling. Eu perguntei para eles, quantos aqui tem um celular da Samsung? Né? E daí desses 200, uns 20 levantaram a mão. Daí eu falei, nossa, tem aqui umas 20 pessoas aqui que levantaram a mão. Então, com certeza, eu encontrarei alguém que vai me dar uma resposta. Por favor, me conta, qual é o fundador da Samsung? Me conta, aliás, um pouco da história da Samsung. Gente, nenhuma dessas 20 pessoas foi capaz de contar quem era o fundador da Samsung. Ninguém. E daí eu perguntei para uma dessas pessoas que levantou a mão, falei, mas quem é o fundador da Apple? Na hora, Steve Jobs. Bom, daí eu cheguei à seguinte conclusão, né? Vocês entenderam o poder do storytelling? Poder do storytelling? A Samsung ninguém sabe. A relação das pessoas com a Samsung é meramente utilitária. O produto é bom, o preço é bom,
eu vou comprar. Legal, o produto é de ótima qualidade, eu vou comprar. A relação das pessoas que têm Apple é uma relação emocional, é de identificação emocional. Sabe a história, sabe os detalhes, enfim. E daí qual que é a diferença disso? A Samsung é uma gigante, tem mais de um portfólio de 40 mil produtos. Eles fabricam de trator, ar-condicionado, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, até celular. Já a Apple só tem 32 produtos, 32 contra 40 mil. Só que o lucro da Apple, agora no último exercício, foi mais do que o dobro do que o da Samsung. Então, gente, está mais do que provado de que contar boas histórias, se conectar emocionalmente com o seu cliente faz mas toda a diferença. Cria valor e você pode cobrar mais pelos seus produtos se você contextualizar, se você contar boas histórias. Então, é fundamental a gente entender esse processo e vocês aplicarem isso no dia a dia. Lógico, começa um pouco, faz um exercício hoje, né, de contar alguma história que crie valor para o seu negócio, em cima de um benefício real que você entrega para os seus clientes, né? Uma transformação que você provoca nos seus clientes. E eu vejo, viu, gente, profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, que são grandes contadores de história. E infelizmente aqui no Brasil, parece que o cara é um contador, o cara conta história, tal. Parece que o cara é um 7-1, né? O cara é um enganador, o cara enfim, conta histórias de mentira. Eu estou falando aqui de histórias de verdade, histórias que te conectam, né? Histórias de fato que aconteceram, né? Porque essas histórias aí vão conectar o seu cliente. Se você começar a contar essa história, né, nos diversos pontos de contato, um ponto de contato é o Instagram, né? O feed é um ponto de contato, os stories são um outro ponto de contato, a vitrine da sua loja é um ponto de contato, né? A sua atendente é um ponto de contato, o garçom do restaurante é um ponto de contato, o seu WhatsApp é um ponto de contato, o seu site é um ponto de contato, a sua embalagem é um ponto de contato. O ideal é que todos esses pontos de contato contenham a mesma história. Lógico que em alguns lugares você vai ser um pouco mais breve, outros você vai ser um pouco mais longo, outros você vai se utilizar de imagens, outros você vai utilizar de uma timeline, enfim. Mas o importante é que todas essas histórias componham e enriqueçam a sua empresa, a sua organização, os seus negócios, os seus produtos. Eu queria assim, para vocês que são de São Paulo, talvez seja um pouco mais fácil, São Paulo capital, mas eles têm lojas hoje em Curitiba, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Campinas. Vão até uma loja da Dengo Chocolates, que aliás é um cliente nosso. Vão até uma loja da Dengo Chocolates. Você não conhecia ainda? Você não sabe o que você está perdendo. Vai lá, entra só na loja e fala, eu tô conhecendo aqui, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Por favor, a pessoa, o atendente da loja, o vendedor da loja, vai dar um verdadeiro show de storytelling para você. E eu duvido que você não saia de lá comprando alguma coisa. Comprando um chocolate, que aliás, né, é espetacular. Enfim, então eu tô dando um exemplo prático para vocês vivenciarem na prática uma experiência no varejo, onde o storytelling é uma das peças fundamentais. A construção do storytelling começa com qual a dor que você resolve, qual a dor que a sua empresa resolve, tá? E daí você vai contar a sua jornada, a jornada do herói, a jornada para você encontrar como que você se preparou para resolver a dor do seu cliente. Como foi a sua jornada de evolução, né, para se tornar, né, um solucionador do seu cliente. Então a gente é a chamada jornada do herói clássica. Então esse é o ponto de partida para a gente construir uma narrativa, e daí evidentemente você pode ter o auxílio aí de profissionais aí competentes, né, que podem daí transformar, né, essas palavras em palavras que criam conexão emocional, palavras que gerem, né, boas emoções para os seus clientes. Beijo para todos vocês, até a semana que vem. Valeu!